Vamos para a palavra do Senhor. Vamos ver o que vai acontecer. Nunca me acontece, eu tinha feito muitas anotações, muitas coisas, e eu estou procurando o esboço e não salvou, e eu fiquei assim, o esboço está aqui, mas é parte dele. E eu falei, Deus, acho que quer fazer algo diferente aqui, né? Porque sempre eu salvo tão bonitinho as minhas anotações, alguns versículos extras, aquelas coisas assim. Só que hoje o negócio não deu certo. Amém? Então vocês vão ajudar eu a pregar, a ministrar nessa manhã. Amém? E o Espírito vai fluir. Aleluia! Glória a Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, amém? É o que eu vou pregar, o Evangelho, irmão. Porque o Evangelho é o poder de Deus. A Bíblia diz para transformar todo aquele que nele crê. Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos lá, 2 Pedro no capítulo 1. A partir do capítulo 1, eu vou começar lendo alguns versículos com os irmãos. E depois nós seguimos, vai até o 11, mas eu não vou ler os 11 versículos agora. O versículo 1, 2 Pedro 2, 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Desculpa, não é o 10, é 1. Só mudar para o 1 agora. 2 Pedro 1, 1. Nós estamos no 10 aqui. Travou o computer? Alô, amém. Glória a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtivemos fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. O próximo versículo diz assim, os 2. Graça e paz seja multiplicada pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Aí vai dizer o 3, diz assim: seu divino poder nos deu tudo, diga, nos deu tudo. Tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou da sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugem da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé. Diga, empenhe-se a acrescentar a sua fé. A virtude, diga, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, porque essas qualidades existiram e existem crescendo em sua vida. Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Eu quero ler o 11 aqui agora, que eu quero ler, que é uma chave também para esse versículo aqui. Coloca o 11 para mim, por gentileza. O 11. Pois dessa maneira é que você será amplamente suprida. Diga, amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Volta para o 10, fazendo um favor para mim. Eu também quero ler o 10. O 10, um acima. Vai dar certo, irmãos. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez o quê? Cada vez o quê? Confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, pelo seu infinito amor, pela sua graça, pela sua bondade. Hoje nós estamos aqui, Pai, para ouvir do Senhor. A tua palavra, ela é poderosa para transformar todo aquele que nele crê. Nós cremos, Pai querido, por isso nós nos apropriamos de toda a verdade a qual o Senhor já declarou. Pai, todas as promessas do Senhor já estão, Pai querido, Pai, em nós, porque ela se cumpre totalmente em Cristo, e nós temos Cristo, Pai. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor
Senhor nos concedeu, Pai querido, estarmos aqui. E a Tua palavra, Senhor, que é como uma espada de dois gumes, vai penetrar na divisão da alma e do espírito e vai nos transformar nessa manhã, Pai. Vai nos fazer ver as realidades de Cristo, Pai. Te damos honra e glória no precioso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É tão interessante que o apóstolo Pedro aqui, ele está escrevendo a sua segunda epístola. E aqui não é mais aquele Pedro que caminhava com Jesus. Ah, pastor, é assim. Não, aqui é um Pedro muito mais maduro. É um Pedro que, diante da caminhada com Cristo e toda a sua vida, ele já está basicamente pronto para combater o combate, como diz Paulo, e acabar a carreira dele. Nós vemos aqui um homem muito mais experiente. E tão interessante que quando ele começa a escrever essa epístola, e ele vai dizer assim: Simão Pedro, servo, diga servo. Antes de falar que ele era apóstolo, ele está dizendo: eu sirvo o Senhor. Ele está dizendo: eu sou um servo do Senhor. Até porque você sabe, né, sempre houve às vezes ali uma competição entre os discípulos, né, quem queria sentar ao lado do Senhor, né, quem que era o mais amado. Mas aqui ele já não está importando mais com isso. Aqui ele já está falando: olha, eu que estou escrevendo para vocês, quero falar para vocês que eu sou servo. E sendo servo, né, sendo um filho servo, eu sou um apóstolo de Jesus Cristo. E ele diz assim: aos que conosco obtivemos fé, diga obtivemos. Diga, a fé nos foi dada. A fé não é algo que nós geramos. Ele começa a dizer: nós obtivemos a fé igualmente preciosa. Como que nós obtivemos a fé? Igualmente a fé que nós obtivemos, ela é preciosa. Mas ele vai falar, essa fé preciosa, o versículo 2:1, coloca para mim aqui, para eles acompanharem. Essa fé igualmente preciosa é na justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. É no quê? Diga, na justiça. O próximo, não é o 10, não, é o 2, é o 1 ou é o 2, amém? Não é o 11, e ele vai falar assim: obtivemos fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Diga, a fé foi nos dada. A fé não é algo que conquistamos. A fé não é algo que corremos atrás dela. A fé que uma vez nos foi dada. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Porque o que agrada a Deus não é o que nós tentamos fazer para Deus, mas é que cremos que aquilo que Deus falou, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou. Nós estamos em um ano, nós temos uma palavra, e nós cremos que esse ano é o ano da multiplicação. Eu estou crendo com todo o meu coração no que eu vou viver essa multiplicação. Não importa a forma, não importa como, mas eu vou viver. Amém? Então essa fé, ela é preciosa, ela foi nos dada. E essa fé, ela traz a revelação da justiça de Cristo. A palavra é interessante, Pedro diz: nós recebemos, diga recebemos. A justiça de Deus que é através de Cristo, diga a justiça. A justiça de Deus que é através de Cristo. Nós fomos justificados, fomos salvos por causa de Cristo Jesus. E é interessante que a Bíblia diz que nós devemos olhar firmemente, Hebreus 12, para o autor e consumador da nossa fé. Interessante que quando nós olhamos, a Bíblia diz, está nos ensinando algo. Diga para a pessoa do lado: considere olhar para Jesus em todos os momentos da sua vida. Eu preguei domingo passado sobre a fé, sobre a paz. E essa paz que eu preguei é a paz de Cristo. Diga, a paz de Cristo. Diga, não é a minha paz. Porque se eu caminho na minha paz, a minha paz ela pode ir embora a qualquer momento. Ele vai dizer que é a paz de... seja o hábito. A paz de Cristo seja o hábito. Eu pergunto, qual que é a paz de Cristo? Cristo está preocupado se ele vai receber alguma coisa do Pai? Não, ele sabe que ele é filho e ele tem todo o acesso àquilo que é do Pai. Você acha que ele está preocupado em obedecer o Pai? Não, porque a natureza dele é uma natureza obediente. Ele obedeceu o Pai em todas as coisas. Então, Cristo, ele está plenamente em paz com todas as coisas. E alguém em paz, um filho em paz, não levou outros filhos a viver em paz. Mas ele está dizendo, para você viver em paz, não é a sua paz, é a paz de Cristo.
Quando nós oramos também existe um versículo que Paulo vai falar: a paz que excede todo entendimento. A paz de Cristo excede todo entendimento. Então a paz também não é uma coisa que você busca. A paz é uma pessoa que você tem. Até porque o ano da multiplicação vai ser algo que você vai ter que entender. E a Bíblia vai dizer muito claro, o apóstolo Pedro vai dizer muito claro, ele vai dizer no versículo 2 aqui, ele vai dizer: graça e paz seja... Como que vai ser multiplicada? Como? Aqui continua: a graça e a paz, diga graça. Pastor, o que é graça? Você está acostumado a ouvir: graça é um favor que não... Eu vou dizer para você, esse ano de 2026 vai haver favor imerecido multiplicado na minha vida. Mas ele está falando também assim: graça e... seja o quê? Multiplicado. Agora eu te pergunto, como que isso vai ser multiplicado? De eu fazendo mais coisas para Deus? De eu tentando coisas? De eu tentando estratégias novas? Não, a Bíblia está muito clara que essa graça, esse favor imerecido, essa paz vai reinar quando eu me empenhar a conhecer mais de Cristo. Não é o que eu posso fazer, é que eu posso conhecer. A Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Não existe segredo para esse ano de 2026. O segredo não é você arrumar uma estratégia nova. O segredo não é um curso novo. O segredo não é. O segredo está aqui: graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo depende da dimensão que você tem de revelação de Cristo. A multiplicação vai acontecer na sua vida, vai ser decorrente da revelação que você tem de Cristo. E eu estou esperando coisas muito grandes, porque eu sei que Ele é bom. Eu sei, irmãos, desde o começo do ano, e tem gente que está passando lutas, dificuldades, e às vezes preocupado. Eu vou falando uma coisa: olha para a bondade do Senhor. Porque isso são distrações para roubar a tua fé e não fazer você viver um ano de multiplicação. Está fazendo você a tirar os olhos do autor e consumador. Eu vou dizer para você: não fale da montanha, fale à montanha que ela vai cair. Não fale do problema, fale ao problema. Você vai embora em nome de Jesus. Não fale do diabo, fale de Deus, fale de Cristo. O problema é que você usa as armas erradas muitas das vezes, e aí a paz vai embora. Deus não quer nos dar coisas, Deus nos deu uma pessoa. E nessa pessoa você é suprido em todas as coisas. Mas nós temos que entender, nós não temos que buscar coisas, nós temos que buscar o pleno conhecimento do Filho, porque nele estão escondidas todas as riquezas ocultas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ai, meu Deus. Diga: toda a sabedoria, todo o tesouro, toda a riqueza está em Cristo. Diga: graça e paz é multiplicada no conhecimento de quem Ele é. Se eu não tenho Ele, eu não tenho nada. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. A paz não é uma técnica de meditação. Tem gente que usa, né? Uma técnica de meditação. Eu vou pensar naquilo que é bom, para que, né, eu vou... Você sabe uma coisa? O inimigo, ele não respeita os seus pensamentos. Ele não respeita, ele começa a lançar dados inflamados 24 horas sobre a sua cabeça. Agora, a pergunta é: você fica alimentando por quê? Porque nós aprendemos domingo passado, porque se o meu pensamento que eu estou pensando me tirou a paz, esse pensamento não vem de Deus, não é de Deus, e não posso viver a minha vida pensando nessas coisas que não são verdade. É uma mentira do diabo, porque o diabo, muitas das vezes, ele não vem como a gente pensa, né? Com um garfão na mão, com um rabão, não, ele vem com uma ideia e um pensamento na sua cabeça. E aí você acha que é você, porque ele sempre vem na primeira pessoa. Nossa... Esses dias eu estava na célula, estava uma célula muito abençoada, e eu falei para os irmãos na célula, né? Eu falei: irmão, você acha que o pastor acorda todo dia animado, sem mau humor, todo dia feliz, sorrindo assim? É que quando eu acordo, eu começo a me lembrar de quem eu sou.
ou eu posso me esquecer de quem eu sou, e aí o meu dia vai ser terrível. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou um filho que tem um pai de amor tão grande. E esse é o dia que Ele preparou e eu vou me alegrar nele. Eu vou me alegrar porque Ele tem bons pensamentos ao meu respeito. Os planos que Ele tem são bons ao meu respeito. Eu li um versículo e eu quero ler já esse versículo que está em Salmos, no capítulo 139, 14. Depois bota para mim Salmos 139, 17 e 18. Não fazia parte aqui da ministração, mas eu vou falar deles porque eles são versículos muito maravilhosos. O salmista está dizendo assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente. Diga assombrosamente. Diga, você é assombroso, irmão. Diga maravilhoso. Você é tão maravilhoso que você chega a ser assombroso. Graças te dou, Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras, diga para a pessoa do lado, você é uma obra-prima, única. Diga, você tem um DNA só, não existe ninguém outro como você. Deus te criou único e quer e deseja que você se relacione com Ele na sua individualidade, na pessoa única que você é. E Ele está dizendo assim, que essa forma maravilhosa que Ele nos criou, Ele está falando que as obras do Senhor são admiráveis, e a minha alma sabe o quê? Muito bem. O que a tua alma está sabendo do Senhor? Que as obras dele são maravilhosas, que tudo que Ele faz, diga, é bom. O próximo versículo, coloca para mim por gentileza ali. Outros salmos. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus. Eu falei isso na célula que eu estava. Eu vou fazer uma pergunta: quais os pensamentos você tem sobre o seu respeito? Não, qual que é os pensamentos que você tem hoje, que você acordou hoje sobre você, sobre o amanhã, sobre daqui a um ano? Porque eu acho que não é os meus pensamentos, talvez, que Deus está pensando sobre você. Olha o que o salmista está falando: que precioso para mim, ó Deus, são os teus, e como é grande a soma de quem? Dos pensamentos. Olha o próximo versículo: se o contasse, excedem os grãos de areia. Contaria e jamais. Quando você esquecer que Deus tem coisa boa para você, vai para a praia. Começa a olhar para o grão e fala assim: esse pensamento é bom, porque a Bíblia diz que todos os pensamentos deles são bons. E começa a contar os grãos de areia. Começa a contar os grãos de areia. Aí você vai começar a mudar talvez os seus pensamentos. Porque os pensamentos que você tem, às vezes, não são pensamentos de paz. Não são pensamentos que te dão uma segurança. Mas o salmista está dizendo: Senhor, os seus pensamentos são muito bons. São bons a ponto que se eu contasse cada grão daquele, ainda teria mais pensamento bom. Agora, se Deus tem pensamento bom, por que eu vou pensar coisa ruim? Porque aquilo que eu penso me alimenta, muda o meu humor, muda o meu sentimento, a minha perspectiva. É por isso que o salmista, como um pai, ele vai dizer a um filho chamado Salomão: filho, faz uma coisa, ama a palavra. Ata os teus olhos, coloca no teu peito, olhe todos os dias para ela, porque isso vai ser saúde para você, vai ser vida para você. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus, irmãos, é maravilhosa, porque nela se revela um coração de um pai com um desejo para os filhos. Amém? Agora, voltando para Pedro aqui, isso foi só um toquezinho para você ter pensamentos bons nesse ano de 2026. Ele diz assim, o versículo 2 diz assim: graça e paz seja multiplicada no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que essa palavra que ele fala, conhecimento, ele tem um significado. Dois tipos: existe um conhecimento que é o conhecimento gnóstico,
e versus o outro conhecimento que é o epignós. É interessante que egnós é o conhecimento comum, é o conhecimento natural, é o conhecimento acadêmico, mas a palavra para conhecimento aqui é outra palavra, é a palavra epignose, e quer dizer um conhecimento experimental. Diga experimental. Não é falar de algo, é você viver algo, é você experimentar algo. A Bíblia diz: provai e vê que o Senhor é bom. Deus não se fala, Deus se vive, Deus se experimenta, Deus caminha com Ele, você, porque Ele é uma pessoa. Então a sua vida e a minha vida não tem que ser uma vida religiosa de bons argumentos e de boa palavra, sem uma vida de realidade prática, de experimentar o Senhor todos os dias. O que o Senhor quer nesse ano de 2026, nesse ano da multiplicação, é que a graça e a paz dEle venham a ser multiplicado no conhecimento dEle. Em conhecer o Senhor, em fazer conhecido todas as coisas. Eu vou considerar, diga considerar, Jesus em tudo na minha vida. Eu vou considerar quando eu deito, quando eu levanto, quando eu trabalho, quando eu saio, quando eu volto. Diga, Ele é uma pessoa. Eu considero Ele. E é interessante que muitas pessoas têm muita conhecimento na letra. Diga na letra. Pastor, eu ouço os seus esboços, eu estou aqui, mas o que o Senhor está te chamando, eu preguei domingo passado para as águas mais profundas. As águas não podem ficar somente nos tornozelos, não pode ficar simplesmente nos joelhos, não pode ficar nos lombos. As águas que o Senhor quer te levar para esse ano de 2026 são águas mais profundas. Diga águas mais profundas. Diga, para isso, eu tenho que deixar o rio me conduzir. O rio é o rio do Espírito, é a vida do Espírito. Não é o que é certo, não é o que é errado, não é o que eu acho, não é o que eu não acho, é uma vida. Deus não quer nos dar um manual de instrução, Deus quer nos dar a própria vida dEle, a nos guiar aqui dentro em toda a verdade. Nós estamos aprendendo isso no curso de maturidade. Deus não é um Deus que quer te dar um monte de regra, não, Deus quer viver a sua vida, Deus quer direcionar você, Deus quer conduzir você, Deus quer que você saiba que a vontade dEle é boa, agradável, ela é perfeita para mim e para você. Deus quer que você tenha bons pensamentos, Deus quer que você coloque os olhos nele, que você fique os olhos no autor e consumador da vossa fé, porque tudo aquilo que você tirar os olhos dele, isso não vai dar certo para a sua vida. Diga conhecer o Senhor. Mas é por revelação, não é por letra. Porque por revelação se explode verdade dentro de mim. É uma vida prática, vivida, conhecer a Deus. Pastor, mas é interessante que o apóstolo Pedro fala aqui no começo que é conhecer a justiça de Cristo. O que é conhecer a justiça de Cristo? É conhecer a obra do Calvário. Legal, a obra do Calvário. O Cristo que morreu por mim. O que é o foco central do Evangelho? Diga, é Cristo que morreu e ressuscitou. Ele morreu pelos meus pecados, mas Ele ressuscitou para a minha justificação. E Ele está à destra de Deus Pai. Então, eu tenho que ter uma revelação. Ele morreu. A prova que Ele morreu foi a prova que Ele pagou o preço pelos meus pecados. Mas a prova que Ele ressuscitou foi que a minha dívida foi quitada. O irmão Noel estava falando de dívida. Tem medo de dívida. Eu quero falar, sua dívida já foi quitada. A sua dívida maior já foi quitada. Se aquele que quitou a sua maior dívida, o que é qualquer dívida para ele aqui? Você já parou para pensar? Mas muitas vezes o teu pensamento está no aluguel caro, está naquilo, no trabalho, nas coisas. Considere o Senhor em tudo que você for fazer. Pare de falar de problema, pare de falar de coisa. Fala da grandeza do nosso Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza, Ele tem suprido e irá suprindo todas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza. E Ele é muito rico, Ele é muito bom. E os pensamentos que eles têm, eu não consigo nem contar. Se eu for para o mar e olhar. Um dia Abraão está nessa crise toda. Eu falei na cela, Abraão está nessa crise toda. Deus falou que ia ter um filho, ele está há anos a ter filho, vai ter filho. E tem irmãos que estão aqui num problema porque Deus prometeu algo e você está lá, mas cadê, Senhor? Talvez você esteja igual a Abraão. O tempo está passando, cadê? Nós estamos uma palavra, nós estamos uma coisa. Você sabe que existe uma coisa, a Bíblia chama em perseverança. Diga perseverança. Perseverança, irmão, é luta constante.
É luta constante do desafio da sua fé permanecer onde que ela tem que permanecer. A luta vem para que você possa autenticar realmente aquilo que você crê e determinar a base que você está consolidado sobre ela, ou você está sobre ela. A luta nada mais é para glorificar o Senhor e mostrar que acima de qualquer problema existe um Deus que pode todas as coisas, e Ele é poderoso para fazer tudo infinitamente mais. Mas isso serve para mim perseverar, e a perseverança faz parte da vida cristã. Aleluia. Diga: perseverança faz parte da vida cristã. Eu preciso manter firme, mas a Bíblia está dizendo que o foco aqui é na obra consumada. O que é obra consumada? É uma obra completa. Deus não está completando uma obra, a obra está completa. Eu já estou nele, eu já estou o quê? Numa obra completa. Eu já recebi tudo que eu tenho para essa vida. Ele vai dizer isso, Pedro falou que você já recebeu tudo que você tem, as suas grandiosas promessas. Aleluia. Diga: Cristo foi o sacrifício perfeito, e Ele pagou por todos os nossos pecados. Olha para mim aqui, por gentileza. Você não é um pecador tentando obedecer a Deus. Você é um filho tentando andar. Eu vou repetir para você. Você não é um pecador tentando agradar Deus todo dia com as suas boas ações. Você é um filho que está aprendendo a se aperfeiçoar a cada dia, tentando andar de uma forma correta. Porque uma mentalidade pecadora é uma mentalidade de dívida constante. Porque o medo vem porque eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu tenho uma boa notícia: tudo aquilo que você teria que fazer, Ele já fez por você. Então Ele quer agora viver a sua vida e tirar todos os seus problemas de preocupações. Porque andais ansiosos pela vida, pelo que haver comer, beber, vestir. Vai olhar os pássaros. E eu estava em Abraão e não finalizei Abraão. O que Abraão estava fazendo dentro de uma tenda? Será que minha descendência vai ser de Ismael? Será que não vai ser aquilo lá? Deus, é tanto tempo, a promessa. Deus fala para Abraão: Abraão, faz um favor para mim, sai dessa tenda, olha para o céu, conta as estrelas, começa a contar as estrelas. Ele não tinha um filho. Deus fala para ele: começa a contar as estrelas, por favor, porque se você dá conta, esse é o tamanho da descendência que eu tenho para você. Eu não tenho um filho para você, eu tenho muitos filhos, porque você vai ser pai de multidões. Diga: mente de escravo vai ficar em 2025. 2026 é mente de filho. E quando eu falo escravo aqui, eu não falo da mesma forma que servo, que o apóstolo Pedro está falando. O apóstolo Pedro está falando servo, esse é o servo da orelha furada, aquele que já não tem mais opção. Não, eu estou entrelaçado na esperança, e a minha esperança é Cristo, e Ele é vivo. Só sei de uma coisa: o meu futuro vai ser maravilhoso, porque eu tenho boas expectativas. Diga: o pleno conhecimento da obra consumada. Como que você vê Jesus? Jesus, a Bíblia diz que Ele é o nosso sumo, e Ele está onde? Assentado? Fazendo o quê? Por quem? Ele se compadece de você. A Bíblia diz que Ele intercede por nós. E a Bíblia diz que o Espírito que nós temos, que clama Abba, Pai, que está dentro de mim, de você, também é o Espírito da adoção, que diz que você é filho, e Ele tem um clamor também. Ele intercede por mim e por você. Diga: eu não estou sozinho. Eu tenho um sumo sacerdote que está intercedendo por mim todos os dias, e eu tenho o próprio Deus vivendo dentro de mim, testificando que eu tenho um Salvador, que hoje é o Senhor de todas as coisas, que está sentado, e a Bíblia diz que Ele intercede por mim. Ele não está olhando os meus erros, Ele não está olhando se eu vou errar, Ele está intercedendo por mim. Aleluia. Quando nós entendemos isso, as nossas necessidades são supridas. Porque alguém que intercede
está pedindo também. Diga, eu não terei necessidades nesse ano de 2026. Porque a necessidade pode vir. Diga, a necessidade pode vir. Mas ela vai ser suprida. Você crê nisso? Versículo 3, vamos lá. Visto como seu divino o quê? Diga assim, existe um poder. Olha para mim, escuta aqui, diga, existe um poder que vai contra toda a lógica natural. E ele está falando assim, esse poder é divino, desse divino poder que nos tem sido, diga, não é conquistada, porque alguém já conquistou. A guerra não é conquistada, a guerra é nos dada. Mas a questão minha e você é permanecer naquilo que já foi conquistado. Porque o diabo quer tomar aquilo que você já tem. Não é aquilo que você vai ter, porque a mentalidade de escravo é sempre, se eu tivesse, se eu fosse assim, não. Você já recebeu, diga, eu já recebi. E o apóstolo Pedro está dizendo isso, visto como o seu divino poder, o poder dele grande, nos tem dadas todas as... Peraí, todas as coisas? Todas as coisas o quê? Que conduz a vida, diga, tudo que eu preciso para minha vida foi me dado. Diga, eu não busco, eu agradeço, porque já me deu. E ele está falando, e também aquilo que produz a vida e pelo pleno, diga, conhecimento completo daquele que nos chamou. Deus quer te levar em um ambiente de glória. Sabe o que é um ambiente de glória? Não é um ambiente que não tem problema. Não é um ambiente onde não tem gigantes. Até porque um dia tinha um gigante, e Davi, que tinha uma mentalidade de filho, e Israel, que tinha uma mentalidade de servo, todo tremendo diante de um cabeçudo. Aí Davi está perguntando, o que vai se dar? O que eu vou ganhar para tirar a afronta desse cabeçudo? Fala para mim o que eu vou ganhar. Porque está muito fácil isso aqui. Porque ele não tem aliança. Eu tenho aliança. Ele é um incircunciso. Eu tenho Deus, ele não tem Deus. Peraí, está fácil demais. O que vai se dar para tirar a afronta? Sabe que a afronta? O diabo tem tentado te afrontar às vezes todo dia. Porque o que eles estavam amedrontados. Porque existia um gigante muito grande dizendo para ele, dá-me um homem para lutar aqui. Será que não tem ninguém aqui? E esses vozes ecoam às vezes da sua cabeça. Sabe o que é a mentalidade de filho de Davi, que é um homem segundo o coração dele? Ele fala, cara, o que é isso? O cara está afrontando Deus, eu tenho aliança com Deus. Essa guerra não é minha, essa guerra é do Senhor. Eu tenho aliança com ele não tem aliança. Ele é um circunciso, ele não tem promessa. Eu tenho promessa, então peraí, tá fácil demais. Só que o problema é que muitas vezes nós ficamos ouvindo essas vozes do incircunciso todos os dias da nossa vida, tentando tirar a nossa paz, para que a graça e o favor dele não seja multiplicado na nossa vida no conhecimento de Cristo. Querido, conhecimento de Cristo é saber que eu tenho tudo que eu preciso para viver nessa vida. Eu não tenho coisas, eu tenho uma pessoa. E essa pessoa é dono de todas as coisas. Você não é filho do presidente Trump, você é filho do Deus que criou o universo. Porque o problema aqui é uma questão de paternidade. Porque a nossa mente escravizada pela necessidade tem parado de olhar para o Deus que é bom. E o Pai das luzes é onde não há sombra de variação e nem dúvida, Ele é bom. Quando eu tenho boas expectativas e eu sei quem é o meu Pai, você acha que eu levanto preocupado e triste? Eita, Pai, e agora? O que o Senhor vai me revelar aqui? Espírito Santo me conduz, tem alguma palavra, alguma coisa que eu tenho que fazer aqui? Vamos lá, eu quero que o rio flua, eu quero ser guiado, eu quero deixar as águas fluir. Mas tem aquela pessoa que está preocupada, meu Deus, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer aquilo. Não, você tem que descansar. Porque quando você descansa, o espírito só trabalha no descanso. O espírito não trabalha, a alma trabalha na agitação. Diga, a alma trabalha na agitação. Nos pensamentos, na matemática, nas coisas. O espírito trabalha na quietude. Quando você descansa, diga descansa.
o Espírito é ativado. E quando o Espírito é ativado, vem as ideias. Mas não é ideias, mas será que vai dar? Será que não? Você tem uma convicção, isso eu tenho uma intuição no Espírito. E aí você pode caminhar em paz que tudo vai dar certo. Diga, essa paz que eu tenho em minha alma, não é porque tudo me vai bem, Pablito. Essa paz que eu tenho em minha alma, é porque eu amo. Mas se eu amo, é porque eu recebi da fonte do amor. Porque não tem como amar se não provar que Ele é amor, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. E não é uma vida qualquer, é a vida eterna. Eu não vou para a eternidade já faz parte do que eu vivo, e eu sou parte de um governo. Aleluia. Tudo nos tem sido dado pelo seu divino poder. Diga tudo. Diga, a vitória é nos dada, não é conquistada. Cristo conquistou. Eu estava conversando com a minha esposa, e eu tenho umas heresias. E eu acho que não é heresias, eu acho que é um negócio quando você começa a cheirar Jesus, você começa a ficar meio doido. Mas eu falei para ela assim, Deus não tinha autoridade sobre a terra. A terra não era parte do governo direto de Jesus, de Deus. É por isso que teve que vir um homem aqui na terra para resolver um problema daquilo que Deus tinha dado ao homem. Não é que Deus não tem poder. Escuta que eu vou falar para não virar heresia isso aqui. Quando Deus cria o homem, Deus falou para o homem, eu vou te dar autoridade e o governo sobre essa terra. Deus se ausentou do governo e da autoridade dessa terra. Deus falou, essa terra só é governada por você. Agora você tem que aprender uma coisa, você tem que submeter a mim, entender a minha direção, para você possa governar e manter todas as coisas em ordem. Porque o dia que você me desobedecer, isso aqui vira uma bagunça e uma desordem. Entenda uma coisa. A Bíblia diz que Jesus foi lhe dado um nome. Por que foi lhe dado um nome? Nos céus, na onde? Porque na terra a autoridade era dada ao Filho. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu ao Filho dos homens. Entende uma coisa? Quando Jesus vence o diabo, Ele toma a autoridade toda da terra. Porque a autoridade da terra tinha sido dada a Adão, que Adão deu ao diabo. E por isso que o diabo hoje anda ainda enganando tantas pessoas e usando tantas coisas. Aquilo que era para o homem governar, hoje governa o homem, né? As plantas hoje, que era para que o homem governar. Os animais hoje, tudo quer governar o homem. Mas um homem que tem a identidade, que tem a autoridade, que veio sobre a terra, ele entendeu que o mar tem que obedecer ele. Porque quando ele está num barco, ele olha para os discípulos que deviam ter acalmado o vento e o mar. Porque um homem que tem autoridade sobre a terra é um homem que pode acalmar o vento e o mar, é um homem que pode andar sobre as águas, é um homem que quando chega em Gadara, os diabos, eles já ajoelham e falam, caramba, por que você veio aqui me atormentar antes do tempo? Porque esse homem é um homem de governo, é um homem de autoridade. E a Bíblia diz que ele tomou a chave do inferno e da morte, e foi lhe dado um nome, não só no céu, mas também na terra. Porque ele tem a chave que abre e ninguém fecha. Ele tem autoridade. E quando ele olha para os seus discípulos, ele fala assim, Pedrão, você é Pedro, eu vou te dar autoridade. Aquilo que você ligar aqui na terra está fechado, eu faço. Você tem autoridade, eu tenho poder. Você disse, eu manifesto. E aí que eu digo para você, é preciso de incenso agora. O que é incenso, pastor? É o que o sacerdote carregava, um negocinho com incenso. Diga, um incenso são as orações. O que 2 ou 3 concordar aqui me dá autorização para manifestar. Você sabe o que é o problema do Brasil? Não é a política. O problema do Brasil é a igreja se unir, entender que a autoridade está no governo, nas mãos deles. E quando eles clamarem, Deus vai expor tudo e vai tirar todo o principado e potestade. O problema não é lutar contra o governo. O problema é a igreja se unir, entender quem elas são e parar esse negócio de divisão. E se unir em um só propósito, e a autoridade foi nos dada, nós vamos orar e Deus vai estabelecer um governo de paz e de justiça. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
O problema do Brasil é só um. É uma questão de unidade. Mas se a igreja não estiver unida, um reino dividido não pode. E foi nos dado autoridade. Diga, eu tenho autoridade de pisar em serpente, escorpiões. Se tomar algum veneno mortífero, não vai me causar dano algum. E pôr a mão sobre os enfermos. Então usa essa autoridade. Ai, Senhor, será que o Senhor quer curar? A Bíblia, você tem autoridade. Você precisa declarar. Essas são as promessas de Deus para a minha e sua vida. Mais do que você ficar pedindo dinheiro para o Senhor esse ano de 2026, peça para você conhecer a Ele, aquilo que Ele já tem para você. Mas você ficar pedindo estratégia, fala assim, eu quero conhecer o Senhor. Aproveita o ano que está começando, leia mais a palavra. Isso não é uma lei, isso é um relacionamento. Isso é um lugar de desfrute e descanso. Isso é um lugar de conhecer tudo que tem a ver para você. Porque o dia que eu falar que você tem que ler a Bíblia, isso virou lei, aí você não vai, a carne atiça, você fala assim, não vou ler. Não, você tem que conhecer o Senhor. Pelas quais nos têm sido dadas suas preciosas e muito grandes promessas. Olha aqui, diga, é muito grande. Para que por elas vos tornei o quê? Co-participante da natureza, é o 4. Nós estamos no 4. Pelas quais nos têm sido dadas o que? As suas e muito grandes, para que por elas vos torneis o quê? Natureza o quê? Você é parte do quê? Quem está em Cristo? Só que você tem que lembrar disso todo dia. Quando você levantar de manhã, a mente quer te levar a um pensamento natural. Sim, a minha natureza é divina. Diga, a minha natureza é divina. Diga, esse corpo aqui, ele não se converte. Ele disciplina. Pelo governo do Espírito, que traz a vontade de Deus, eu disciplino o meu corpo. Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo, para que eu pregue e não seja reprovado naquilo que eu estou pregando. Sabe o que Paulo está dizendo? Para que eu pregue e não viva o que eu estou pregando. Para que eu fale e não condiza, então eu esmurro o meu corpo, para não ser reprovado. Porque eu faço parte da divindade. Aleluia. Diga, a sua glória e a sua virtude não é conquistada, é recebida. Foi nos dada. Promessas grandes. Fazer parte da divindade. Uau! Para quê, pastor? Para expressar a natureza de Cristo em mim e você. O papel de Deus, ou o propósito de Deus, é que você seja bonitinho igual a Jesus. Cheiroso igual a Ele. Generoso igual a Ele. Porque vai falar de muitas, pastor, você não vai ler a piedade, né, o amor ao domínio próprio. Você não vai ler isso aqui, porque essas coisas não é uma coisa que nós lutamos para fazer. É uma coisa que manifestamos pela uma natureza. Ser piedoso não é uma questão que eu vou me esforçar para ser piedoso. Ou ser generoso não é uma questão que eu vou me esforçar para ser generoso. Eu vou tentar a partir de agora ser mais generoso. Você não vai conseguir, meu irmão, você me desculpa. Você tem que entender nessa nova natureza que é uma vida que se expressa, e essa vida só se expressa pelo Espírito. Não se expressa por uma alma tentando gerar frutos do Espírito, porque frutos vai gerar obras da carne. Frutos é do Espírito, é uma questão de relacionamento, é uma questão de conhecer. O Evangelho, irmão, é o poder de Deus para a transformação, mas a religião coloca algo, não, você tem que amar Deus, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. A Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Quanto mais lei, mais pecado. Por quê? Não é uma questão que eu estou tentando fazer, é uma questão que eu estou manifestando quem eu já sou. Mas isso é no teu espírito. Diga, no Espírito. Aonde eu vou conhecer a Cristo? Deus é
espírito. E que importa que os verdadeiros adoradores, quando sobem aqui, adorem em espírito. E a revelação também de Deus é no espírito. Então a minha vida hoje é uma questão de entender qual que é a origem. É natural ou é do espírito? É Deus falando comigo ou é minha mente? É um homem natural ou é um homem usado de Deus que está falando pelo espírito? Eu tenho que perceber qual é a fonte, porque se a fonte é o espírito, vai dar certo. Aleluia! Diga: a provisão já nos foi dada. Diga: Cristo é a minha provisão. Aleluia! 5, eu quero ler para finalizar. Por isso, mesmo vós, reunindo toda a vossa o quê? Sabe o que Pedro está falando? Agora você faz o seguinte: coloca toda a sua atenção, toda a sua diligência, todo o seu cuidado, presta atenção. Ele está falando assim: olha aqui agora. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa, associai com a vossa fé. Diga: a sua fé tem que estar associada à virtude, o conhecimento, o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, com a fraternidade. Diga: isso não são deveres, isso não são uma lista de deveres. Diga: não são uma lista de deveres, são expressão de uma natureza. A religião sempre fala para você: você tem que ser. Isso não é uma questão de fazer, isso é uma questão de manifestar. Porque o que a ardente expectativa da terra aguarda aqui é a manifestação dos filhos. Não é a religião tentando melhorar o Adão que não se converte. É uma nova criatura entendendo quem ele é, que ele faz parte de uma nova natureza, e que agora ele não tenta agradar a Deus, ele apenas vai conhecer o Senhor, e o conhecimento do Senhor faz com que ele se apaixone mais e manifeste toda a vontade de Deus aqui na terra. Pare de tentar agradar a Deus, você nunca vai conseguir agradar a Deus, irmão. Que loucura que você falou que você vai conseguir. O único que agrada a Deus é Cristo, o sacrifício perfeito. Mas Deus te colocou em Cristo e falou: agora você é uma nova criatura. Agora você tem que nascer, é da água e do Espírito. Você tem que nascer de novo. E quando você nasce de novo, você já não é mais aquele homem. Então se despoja da velha mentalidade, se despoja do velho homem, se despoja dos velhos pensamentos, se despoja das coisas aqui da terra. Você tem que olhar agora e ver agora com o rosto descoberto quem você é. Quem eu sou? Diga: um filho. Não um pecador tentando agradar. Eu sou um filho. Às vezes eu caio, mas eu estou tentando andar. Mas eu vou andar porque já tem tudo dentro de mim. O potencial para andar certinho, para comer certinho, para disciplinar certinho. É apenas um tempo e o fruto vai ser gerado. Quem nasceu de novo, o fruto aparece. Aleluia. A palavra associai, e nós vamos finalizar aqui agora enquanto o louvor sobe, é epicorégio. A origem dessa palavra, ela vem de um coro musical grego. Não sei se você já ouviu falar era um coro musical grego que acontecia na antiguidade. Presta atenção aqui. E esse coro musical que acontecia na antiguidade, é interessante que havia uma pessoa, e essa pessoa o nome dela era Córrego. Córrego, ele era responsável, diga responsável, para providenciar tudo o que precisaria para que esse coro, para que essa apresentação saísse de uma forma correta. Diga: o Espírito Santo é o córrego. É o que tem tudo para apresentar, para que tudo seja perfeito aquilo que eu vou fazer, para que a apresentação daquela música que fosse apresentar seria perfeita. E é tão interessante que esse córrego significa que é aquele que fornece, aquele que supre todas as coisas. E é interessante que Deus é um Deus generoso, e Deus já supriu todas as coisas para mim e para você em Cristo Jesus, e nos deu o Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo.
Diga, o suprimento e a multiplicação já está em mim. Não é algo aqui de fora, é algo aqui dentro. Pastor, eu preciso de mais trabalho. Você não precisa de mais trabalho. Você precisa conhecer o Senhor. Pastor, eu preciso pagar minhas contas. Você não precisa pagar suas contas. Porque se você conhecer o Pai da provisão e descansar, Ele vai abrir portas. A porta não é conquistada, a porta é nos dada. É loucura isso aqui? É loucura ou não? Porque não é natural. Pastor, é muito fácil. Não, irmãos. É um estilo de vida a aprender, ser desenvolvido e a viver. A Bíblia diz, vivei no Espírito. Digo, vivei no Espírito. E jamais satisfarei as obras da carne. Você não vence a carne. Diga, eu não venço a carne. É o Espírito que vence a carne. Tem muito crente querendo vencer a carne. Hoje eu vou ser melhor, essa manhã eu vou ser melhor. Não é você que vence a carne. Porque a carne só gera obra da carne. Mas quem vence a carne é o Espírito. O convite para mim, para você, nesse ano de 2026, é vamos mais profundo no nosso código, no nosso espírito. Meu Deus, que multiplicação vai ser essa? Vai ser tão doido que Deus vai fazer. Porque graça e paz serão multiplicadas pelo conhecimento de Cristo. Não se busca paz, não se busca conhecê-lo e ser achado nele. Meu Deus, meu Deus. Se coloca de pé, faz de conta que nós vamos acabar agora. A vontade é ficar aqui. Diga para a pessoa do lado, a fé não é você que fabrica ela. O apóstolo Pedro está dizendo que a mesma fé que ele tem é a mesma fé que você tem. Porque ele está dizendo, foi nos dada. Pedro andou sobre as águas? Andou. Quando ele tirou os olhos de Jesus, afundou. Mas andar ele andou. E sabe o que ele está dizendo? A fé que nos foi dada. Não foi que eu conquistei. Não foi eu ganhei. Não vamos agora deixar que essa fé se torne uma fé qualquer. Nós vamos ser diligentes agora e entender que essa fé é preciosa, ela é valiosa e tudo está cooperando para te levar em novos níveis de fé. Deus é um Pai que pode suprir tudo para você. Não tem problema de suprimento. Você só não pode ser um filho dentro da casa e dizendo, pai, eu tenho te servir, tudo eu tenho, tu não me deu nada. O pai diz, tudo é teu, filho. Para de se tornar uma mente de escravo. Os filhos reinam. Os filhos governam. Você vai governar sobre a doença. Você vai governar sobre a miséria, a pobreza. Você vai governar sobre os seus sentimentos. Você vai governar sobre todo e qualquer problema que está tentando te parar aqui agora. Mas eu digo que não é você, é o Espírito Santo que vive e habita dentro de você. É a unção, é o dunamis de Deus. E recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. E sereis as minhas testemunhas. E testemunhas é o poder de Deus do Evangelho para você proclamar as boas novas. Você sabe o que essa igreja vai crescer? Não é de estratégias, é de conhecer. O que as pessoas estão cansadas, irmãos, é de estratégias. As pessoas querem conhecer a Cristo. Espírito Santo, essa é a tua morada, Espírito Santo. Nós somos casa. Espírito Santo, tu não és só bem-vindo, tu és o dono da casa. Tu és o convidado de honra, o desejado. Pai, eu oro, Pai, para que os nossos olhos sejam iluminados, para que nós venhamos contemplar as verdades, as muito grandes promessas que já nos foi liberada, e essas promessas estão em Cristo.
Pai, eu oro que essa igreja venha conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Ele. Pai, a multiplicação desse ano de 2026, de paz, de graça, é no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Pai, a minha oração nesse domingo, Pai, é uma oração para que os nossos corações sejam iluminados para ver, Pai, a Tua beleza, para manifestarmos uma vida. Pai, nós não viemos aqui por um ritual, nós não viemos aqui para cumprir uma meta religiosa, nós viemos aqui porque nós somos filhos amados. E nós nos reunimos como filho, e aqui é o corpo de Cristo, aqui é onde a vida se manifesta, aqui é onde as mentiras do diabo são destruídas, aqui é onde os nossos olhos são iluminados para ver, Pai, as realidades que faz parte dessa natureza divina, que nós fazemos parte dela. Pai, eu oro não só pela família K-Way, mas eu oro pela igreja de Jesus aqui na terra, para que nós possamos ver, Pai. Pai, assim como Pedro está dizendo, olha para Cristo. Graça, favor, multiplicação é no conhecimento dEle. Pai, eu quero declarar que nos cultos que nós vamos ter daqui para frente haverá revelação maior da Tua glória nessa casa. Pai, eu não peço, Pai, apenas, Pai, para que milagres venham ser vistos, mas que Cristo venha a ser visto. E quando Cristo é visto, os milagres acontecem nessa casa. Pai, eu oro para que nós venhamos olhar pela Sua bondade e ver que o Senhor é bom, Pai. Pai, nós não vamos sair daqui, Pai, apenas com mais uma palavra. Nós vamos sair daqui com uma verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu declaro, Pai, que essa palavra é viva, essa palavra é Cristo, ela é eficaz e ela está penetrando em cada coração agora. Aonde tem um coração aqui aflito, preocupado, eu declaro, Cristo seja revelado para você aqui agora. Aonde tem situações impossíveis, eu quero declarar sobre a sua vida aqui agora, que comece a aumentar a revelação de Cristo, para que você possa dizer a esse monte, você vai agora virar em nada, porque aquele que é poderoso para fazer, Ele está em mim, e eu tenho parte da semente, não da natureza divina em mim. Talvez você chegou aqui falando, pastor, eu não aguento mais. Ou você chegou aqui dizendo, Senhor, muda as coisas. O Senhor está falando assim, eu quero te dar uma visão ampla, para você entender que tudo que você precisa é se posicionar naquilo que Deus já te deu. Pai, eu oro para que da nossa boca só saia a palavra de vida. Quem dela utiliza colherá do seu fruto. Provérbios diz, utilize bem da palavra, porque a palavra ela gera, ela pode ser fruto bom, ela pode ser fruto ruim. Então toda palavra que sai da sua boca, ela tem que ser palavras, que venham ser palavras, e palavras de Deus que você tem que declarar, palavras de vida que você tem que declarar. Vamos adorar o Senhor. Confiança me coroar.
te deu. Você tem autoridade que Ele te entregou, então você vai abrir a sua boca agora. Vamos colocar em prática isso aqui agora. Pega a mão dessa pessoa que está do lado, levanta as mãos dela. Tudo aquilo que te traz medo agora você vai declarar e vai colocar: Senhor, essa área não vai me dar mais medo. Eu não sou escravo do medo, eu sou filho, porque o Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou filho. Se tem alguma área da sua vida que te coloca no medo, que te coloca para te prender, você vai abrir a sua boca, porque Ele te deu autoridade para desfazer toda a obra do diabo. Você começa a orar agora. Se é documento, Senhor, eu não tenho medo, eu sei quem eu tenho crido. Se é enfermidade, você vai dizer: eu já fui curado pelas pisaduras dele. Quem é esse gigante? Quem é esse incircunciso para tentar parar? Eu quero que você abra a sua boca. É proclamação. Abre a boca e declara: Pai, eu declaro aqui agora, nós viveremos esse ano, Pai, de multiplicação. Eu declaro revelação, eu declaro milagres, eu declaro, Pai querido, que todo medo vai embora, toda ansiedade vai embora, toda preocupação vai embora. Eu declaro agora, Pai, toda enfermidade agora, nós te ordenamos agora, somos curados, somos libertos. Nós declaramos, ó Pai, que nós fazemos parte da semente da natureza divina. Senhor, eu declaro aqui agora, Pai, o momento que a tua igreja declara, o momento da unção é liberada, a unção do teu Espírito é liberada. Eu declaro agora, Pai, palavras proféticas sendo declaradas. Eu declaro agora palavras proféticas sendo liberadas sobre cada um agora, sobre cada boca agora. Eu declaro: você é um profeta, você é um profeta. Profetiza, 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 profetiza. Declara, declara. Ora baixere galala baixoro boiala mandere galala baixere galala baixê. Yara baixere galala baixere galala baixoro boiala baixê. Yara baixere galala baixoro boiala baixere galala baixere galala baixê. Eu declaro teu poder, Espírito Santo. Eu declaro teu poder, Espírito Santo. Eu declaro ondas de glória sendo liberadas sobre essa casa agora. Eu declaro agora, olha a atmosfera.
Pai, eu declaro proteção sobre essa casa. Os teus filhos estão escondidos na sombra do Onipotente. Nenhum mal sucederá, Pai. Nenhum mal sucederá sobre essa casa. Eu declaro, Pai, que eles estão guardados. Aquilo que o Senhor determinou, Pai querido, não tem homem, não tem lei, não tem nada que possa mudar. Eu declaro filhos guardados na paz que excede todo o entendimento. Nós somos esses homens abençoados, Pai, mulheres abençoados, plantados como árvores plantadas junto a essa corrente de rios de água viva. Eu declaro que tempo certo nós frutificamos. Eu declaro, Pai, que tudo que foi semeado nessa casa, Pai, desde a primeira oferta, Pai, de primícias, nós vamos ver uma multiplicação de 1000 vezes mais. Eu declaro, Pai, o inimigo tem tentado nos afrontar, Pai, mas ele é um incircunciso. Eu declaro, Pai, 100, 1000 vezes mais. Tudo que está sendo semeado, porque esse ano é o ano da multiplicação. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelos recursos. Nos dá sabedoria, Pai, para usá-los, porque é do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelo prédio novo. Obrigado pelas escolas. Obrigado, Pai. Seus pensamentos são tão bons. Obrigado, Pai, por essa igreja tão amada, unida, tão viva, tão piedosa, que caminha no amor, o amor fraternal, Pai, o amor de irmão também, de não julgar um ao outro, Pai, mas de amá-los como Cristo nos amou, Pai, e assim como fomos perdoados, nós perdoamos uns aos outros, Pai. Por causa que fomos muito perdoados, nós perdoamos. Essa igreja crescendo, Pai, e manifestando a beleza de Cristo através do fruto do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Declaro domingo abençoado para vocês.